Alô, pessoal. Olá, tudo bem? Como estão todos? Espero que bem. Estou novamente aqui no meu cantinho para passar alguma coisa da minha história mais, né? Como eu havia contado a vocês na live que fiz sobre os cruzamentos de natureza, de água, né? Água doce, mar, mata, pedreira, cachoeira, que são os cruzamentos que se usa para um término de obrigação na linha da Umbanda. Tenho também, pelo lado do meu pai, Paulinho, o lado de Exu, né, da Quimbanda. Por muitos anos, perdurei apenas pelas ervas. Ai, cruzamento de Exu pelo lado das ervas? Existe sim. Existe, e eu passei por esse ritual. Passei por esse ritual que o pai Paulinho usava há muitos anos. Eu com ele tenho 35, nem todo esse tempo de Exu, na verdade são 33, porque o pai apenas permitia a chegada de Exu depois que o caboclo já estava bem firme. E eu já era uma mulher com meus 30 e poucos anos. Mas ele não permitia essa caminhada ser ajuntada ali com os caboclos. Primeiro afirmar a firmeza do caboclo para depois o Exu. Então ele fazia os cruzamentos pelo lado de Exu pós todo o término este caboclo. Cruzamento de Exu da Lomba, cruzamento de Exu do Cruzeiro e da mata de Exu. Há Exu na mata, sim. Tem Exus que respondem na mata, sim. E na mata tem cruzeiro, sim. Dentro de uma mata tem cruzeiro. Então, o pai adentrava uma lomba no ponto do meio-dia ou no ponto da Ave Maria, tudo dependia, né? E no qual ele escolhia uma lápide, ele ou seu sete, geralmente era seu sete, escolhia uma lápide, aonde essa lápide, que eu lembro da minha pombagira até hoje, onde é dentro do cemitério São João, naquela época não existia o rigor que hoje existe, então era mais simples e permitivo. O pai mesmo, que tinha bastante conhecimento ali, ele tinha permissão às vezes de entrar, porque todo mundo sabia que ele não iria entrar ali para fazer nenhum vandalismo. Não, ele entrava ali para cumprir uma obrigação, para fazer um trabalho. E então era feito o cruzamento de lomba, aonde era lavado o pé esquerdo e a mão direita, ou o contrário quando se fazia o cruzeiro, que também tinha o cruzamento de cruzeiro, né? Então, não se escuta falar, não se ouvia falar, e talvez nem se ouça mais. Mas eram assim os rituais que o pai fazia. Pós esse cruzamento de Exu daquele reino, fazia o cruzamento de cruzeiro. O cruzamento de cruzeiro da minha pombagira foi feito na Morada do Vale, esquina, chão batido na época ainda, hoje é tudo asfaltado, mas o cruzamento de cruzeiro foi feito lá. Aonde hoje, né, ele tem a roça de candomblé dele, ali na Morada do Vale, onde era a casa da falecida avó Glória. Então, gente, o pai tinha toda uma história que ele trazia e que ele contava para nós, que o Exu dele
foi desenvolvido por uma cabocla. O Exu dele foi desenvolvido pela Jundiara, a cabocla da Vó Glória. Ele trouxe também alguns ensinamentos, talvez poucos, porque eu acho que a Vó Tunica, a falecida Vó Tunica do Caboclo do Pinambá, que o pai herdou a machada, que todo mundo sabe, quando o pai faz as festas do Tupinambá, em junho, é feito uma história toda de quando ele herdou essa machada, todos esses anos da Vó Tunica. Mas ele tinha como zeladora dele, pelo lado de caboclo e Exu também, a Vó Glória. Após isso, o pai sempre respeitou, enquanto a avó estava viva, o pai sempre respeitou isso. O que hoje em dia, filho de santo não respeita. Filho de santo às vezes não respeita nem uma decisão de um pai de santo, de um zelador. Eu não gosto da palavra pai de santo. Um zelador, eu gosto de usar a palavra zelador. Nós somos zeladores espirituais. Tanto faz pelo lado de Exu, como pelo lado de caboclo. Pai de santo talvez seja, né, os zeladores pelo lado do orixá. Então eles se intitulam como o pai de santo, porque eles trazem ao mundo, né, aquele orixá, aquele santo de determinado filho. Então o pai também naquela época escolheu a Márcia, das almas da Márcia, que era uma pessoa que era muito respeitada por ele dentro da roça de candomblé dele, que quando ele começou era na Vila Jardim. Lá também eu comecei a minha história. Então a Márcia, essa é uma pessoa de Inhansã, e ela recebia uma pombagira também, que era a pombagira das almas, e subia o portão do cemitério São João. Era como se ela fosse um gato. Era impressionante o que aquela pessoa fazia quando a pombagira dela chegava. E ele escolheu para minha madrinha pelo lado de Exu. E a falecida Márcia nem estava mais nesse reino, nesse mundo, né, como pessoa. Ela já havia partido para o mundo espiritual, né, para o Lorum. Então o pai respeitou sempre essa pombagira, e o pai colocou ela, a pombagira das almas dela, para minha madrinha. Em momento nenhum eu debati, mas meu pai, a Márcia não se encontra mais aqui nesse mundo, mas a pombagira dela sempre vai estar aqui. E quando eu vou nas giras de Exu, quase que sempre a Sete saúda a pombagira das almas. E com um ponto muito diferente que poucas pessoas conhecem. E ficam até surpresos quando ela canta, porque parece que é um ponto que nem quer dizer nada ao lado de Exu. Mais uma hora eu conto melhor sobre isso. Então, gente, eu debato sempre para que a gente venha sempre a respeitar uma ordem do Pai de Santo, né? Uma decisão dele, que isso é muito bonito. E as histórias são essas. Então, depois que a Vó Glória faleceu, é que o pai buscou também o lado de corte do Exu dele, porque ele só poderia dar aos filhos o que ele já tivesse. Então, por isso também eu procurei buscar para Sete o que ela não tinha. Então, com acordo com ela e aceitação dela, ela recebeu
o corte, não de quatro pés, não preciso por que mentir, não tenho por que mentir, eu falo a verdade. Então, o pai Luciano, do Exu Tranca-Rua das Almas, é que fez essa obrigação, do qual recebi essa imperial aqui, que é uma imperial pelo lado de corte. Essa imperial aqui, que eu zelo com muito amor, com muito carinho e com muito respeito, é a minha imperial pelo lado das ervas, pelo lado do Exu da Pombagira das Sete Encruzilhadas, que o Exu, rei das Sete Encruzilhadas, do pai Paulinho, passou para mim. E essa aqui vai estar sempre comigo até o dia da minha morte. Quando Deus me chamar, né? Que o mundo espiritual da gente só termina aqui nesse plano, o cumprimento com os nossos anjos de guarda, quando Deus nos chama. Chama a matéria, mas o espírito permanece. Permanece zelado, respeitado por outras pessoas mundanas, por outras pessoas que permanecem com esse respeito, como o pai Paulinho sempre teve por tantos, e tem até hoje, porque ele está vivo. Então, a história, gente, a gente tem que contar o que é. E eu estou aqui contando o que é. E como foi. E tem muitos outros ritos que o pai falava, que o pai usava, que poucas pessoas tiveram e talvez poucas pessoas conheçam. Então, foi uma história para mim, foi uma história e é uma história que eu vou guardar sempre dentro do meu coração. Sempre o respeito, o carinho e o que se zela muito sempre, gente, é a ancestralidade. Os ancestrais, aonde o pai sempre reverencia esses ancestrais e me ensinou também a continuar reverenciando esses ancestrais. Vó Glória, Vó Tunica, Tupinambá, a Pombagira das Almas, da Márcia, que era minha madrinha. Então, a história da gente, agora mesmo pelo lado da Umbanda, né? Eu estou com a minha madrinha, pelo lado da Umbanda, a minha madrinha está bem adoentada, está acamada. E quem tem feito as coisas pelo lado de caboclo para ela sou eu. Eu estou indo lá, eu estou fazendo, eu estou ajudando o Vladimir e a nora da Jane para que ela tenha esse restinho de vida enquanto Deus assim o permitir, com mais tranquilidade. E toda vez que eu vou lá, ela chora muito, eu canto para os anjos de guarda dela, passo, ela dorme tranquila, até o momento que Deus chamar ela. Então, eu falo, gente, respeitem a ancestralidade. Respeitem as pessoas que fizeram parte da história de cada um. Porque os anjos de guarda permanecem, as matérias vão, mas os anjos de guarda permanecem. Permanece nesse plano material, aonde se a gente não respeita pai, mãe, irmãos, padrinho, a gente não respeita nós mesmos. Porque quando um zelador escolhe, ele escolhe aquela ancestralidade que teve, que fez parte dessa história, o que vai fazer. Então, o respeito sempre. Então, por algumas turbulências da vida, em alguns momentos, fico meio distante do pai, mas ele mora e vai morar sempre no meu coração. E como ele sempre passou para mim e para muitos irmãos meus, o pai que é pai vai ser sempre pai. Aquele primeiro pai vai ser sempre o pai. Eu nunca fui filha de outra pessoa a não ser dele.
Busquei em alguns momentos auxílio de irmãos de mais tempo, como o Luciano, e no qual ele não mexeu na minha obrigação, apenas auxiliou a mim, a mãe Jurema, a Sete, que é a minha história de Umbanda, gente. E que eu amo falar sobre ela de cara limpa. Falando que hoje em dia a comunicação que temos é aberta ao mundo. Está ali sujeito a te dizerem ou te chamarem de mentirosa ou mentiroso. Então, fale sempre que quem fala a verdade não merece castigo. Jamais vou aumentar o tempo da minha caminhada, porque eu aumentando o tempo da minha caminhada, eu estou aumentando o tempo da minha jornada aqui na Terra. E a minha jornada aqui na Terra, com a espiritualidade, é essa aí, 35 anos. 35 anos dentro da linha da Umbanda. E amo a minha Umbanda acima de qualquer coisa. Já tive muitas razões para desistir, aprovações para partir até para uma outra religião, botar uma Bíblia embaixo do braço e sair com todo respeito aos irmãos que são dessa religião, mas se eu fizesse isso, eu estaria dizendo então que eu sempre menti. E que eu brinquei de quê? Brinquei de receber uma entidade? Não. Eu sabia que eram momentos turbulentos que eu estava passando e que ia passar. Porque nada na vida da gente é para sempre. Nem os momentos bons, nem os momentos ruins. Eles não são para sempre. Então é isso, gente. Hoje eu fiquei com a boca seca. Tá, pessoal? Então, axé para todos e a bênção.